Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, né, estudando o livro a Identidade da Graça, o que eu sou em Cristo. Glória a Deus, nós temos aprendido tantas coisas, né? E hoje é o capítulo número 6, nós vamos falar sobre eu sou purificado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Então, no capítulo anterior, né, com a Cíntia, nós vimos que em Cristo todos nossos pecados foram perdoados. Tudo. Tanto aqueles pecados que nós já cometemos e aqueles pecados que nós nem ainda cometemos, e o Senhor Jesus Cristo já nos perdoou. Esta parte é algo tremendo, né? É maravilhoso saber disso, mas ainda não é tudo, tá? Ainda não é tudo. Há algo ainda muito mais poderoso e maravilhoso, porque Ele nos purificou de toda a injustiça. E o autor aqui deixa aqui uma ilustração muito interessante para a gente entender o que é purificar de toda injustiça. Quando uma pessoa mata alguém, ela é julgada e condenada. Decorrente da condenação, ela é presa e cumpre os seus anos de prisão, certo? No final de sua pena, ela pagou pelo ato de ter matado uma pessoa, e sua dívida com a justiça, portanto, foi paga. Apesar disso, as pessoas simplesmente não apagam seu ato da memória, nem mesmo o próprio assassino. O que as pessoas dirão a respeito dela? Que é uma pessoa normal? Não, né? Na mente das pessoas, esse indivíduo ainda é um assassino. Mas ele não pagou a dívida de sua condenação? Sim, mas a mancha do que ele fez permanece. Percebe que a justiça do homem é imperfeita? Lembra que nós estudamos sobre justificação? Sobre eu sou justo, no segundo capítulo? Se você não viu, dá uma olhadinha lá, aqui no nosso canal, no capítulo número 2. Fala sobre a justiça de Deus, a justiça de Cristo e a nossa justiça. Então, para as pessoas, ela sempre vai ser um assassino. Mesmo ela pagando a dívida, ela ainda é vista como uma mancha que macula a sua identidade, que deixa lá para o resto da vida. Ai, fulano matou cicrano. Sempre vai ser o assassino do cicrano. A justiça de Deus é perfeita e ela paga a dívida e ainda tira as manchas que a dívida causa. Quando Deus perdoa os nossos pecados, o sangue nos lava e nos deixa sem a mancha do pecado. E isso é maravilhoso, gente. Porque o Senhor, Ele nos perdoa e Ele não fica te condenando eternamente. Sabe assim? Porque quantas pessoas falam que perdoa a outra? Ah, eu perdoei. Mas mesmo assim, a pessoa ainda fica matutando aquilo que a outra fez. Ela mentiu para você, eu te perdoo. Ah, mas fulano é uma mentirosa. Vira e mexe, você vai voltar naquilo. Fulano é uma mentirosa. Não é assim? Então, nós temos que entender que para o Senhor, isso não. O Senhor, Ele te perdoa e Ele pega esse seu pecado e joga lá nas profundezas do oceano. É isso que a Bíblia diz. Aqui o autor lembra de uma música que é alvo mais que a neve, que significa... O que significa deixar o alvo mais que a neve? Significa que a mancha do pecado ela foi removida. E você volta a ser tão branco e tão puro quanto era antes do pecado. Glória a Deus. Ai, que alegria. Salmos 51, versículo 7 diz assim: Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos deixa bem limpinho. Essa é a resposta. Ontem eu estava conversando com os meus filhos
Em outro estudo que a gente tem feito, tenho falado sobre o pecado, né, de Adão e Eva, como que aconteceu, a gente tem estudado sobre isso. E eu falei para os meus filhos ontem que nós estamos aonde? Estamos no mundo, estamos sujo, certo? Porque nós estamos aqui neste mundo. O corpo, nós não tomamos banho todos os dias, nós não nos limpamos todos os dias, porque se a gente não deixar de tomar banho um dia, já fica, aquele fedorzinho já vem, né? E tudo fica maravilhoso. E aí eu falei para eles, e por que a gente não faz isso com o nosso espírito também? Purificando-nos todos os dias no Senhor. Porque nós temos que pedir perdão ao Senhor todos os dias, porque nós cometemos pecados todos os dias, ainda que nós não pratiquemos o pecado, certo? Mas a nossa mente, ela trabalha muito maravilhosa, né? Então, nós devemos o quê? Sempre nos lavar no Senhor aqui, ó. Salmo 51. Nos purificar no Senhor e nós vamos ficar limpos, porque o Senhor irá nos lavar e nos deixar branquinhos. Infelizmente, nós estamos nessa vida aqui, nesse mundo corrompido. E aí, o que acontece? Todo dia a gente se mancha um pouquinho, suja ali. Se nós fizermos isso todos os dias, nós vamos conseguir sermos limpos, nos permanecer limpo. Agora, se nós acumularmos sujeira, se nós não nos lavarmos todos os dias no Senhor, se nós não nos arrependermos, não nos colocarmos à disposição do Senhor para que haja essa limpeza espiritual, o que vai acontecer? Vai ter uma hora que o Espírito Santo vai olhar e vai falar assim: meu, tá tudo velho de novo, tá tudo sujo de novo. Cadê a nova criatura? Cadê a santidade? Então nós temos que olhar todos os dias e não acumularmos sujeiras do pecado. A nossa velha criatura era manchada com a cor do pecado, mas hoje somos nova criatura. Nós aprendemos isso também no capítulo, se eu não me engano, foi no capítulo 3. Por isso somos alvos, brancos como a neve. Aleluia! E isso é maravilhoso. É muita graça de Deus não haver nenhum pecado em nós, porque o sangue de Jesus já nos purificou, já nos limpou, já nos lavou. Jeremias 33:34 diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Glória a Deus. Também aqui, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Desculpa. Imprimirei as minhas leis também sobre o seu coração, as escreverei. Isso, e não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8, de 10 a 12. Limpo ou puro? Outra forma de você compreender a diferença entre perdão e purificação é entendendo a diferença entre ser limpo e puro. Podemos usar a ilustração da água aqui. É o exemplo que o autor deixa. Se você coloca em um copo água limpa e pergunta para alguém se ela está limpa, você receberá uma resposta positiva.
Mas caso você adicione apenas uma gotinha bem significante de fezes dentro do copo, a água continuará limpa, porém não pura. Se você perguntar para a mesma pessoa se a água continua limpa, ela dirá que sim. Veja, a água continua limpa, porém agora ela não é mais pura. Então essa é a diferença de limpo e puro. Eu posso estar limpo, mas com uma roupa suja, certo? Eu posso, eu tô limpa, mas eu ainda não tomei banho até o momento. Eu tô pura? Não, não tô pura, né? Porque já usei algumas coisas no meu corpo, então eu não tô pura, mas eu tô limpa. A roupa tá limpinha, tá tudo limpo aqui. Mas eu não estou pura, e essa é a diferença. Quando você confessa seus pecados, o sangue de Jesus te perdoa e você fica limpo. Mas por dentro ainda lembra de seus pecados. Sua consciência de pecado permanece. Contudo, quando você crê completamente no perdão e se liberta pela fé da consciência do pecado, isso é purificação. Então, meus queridos, o que eu vejo aqui? É que isso é a purificação é o nosso permanecer no espírito, deixar o espírito mostrar para você, olha, filha, aquilo aqui tá sujo ainda, ó. Vamos dar uma limpadinha? Ó, isso é o que? Purificação, que é também santificação. Tá tudo junto, vocês perceberam? Consegue perceber junto comigo? Purificação, santificação, perdão, tudo junto. Então a purificação é como se você nunca tivesse pecado. Então, se você chegar totalmente nessa condição, tem que haver o que? A santificação, o processo da santificação. Porque aí é o Espírito Santo que vai colocando a luz e vai te mostrando, olha, tá sujo aqui, vamos dar uma limpadinha? E aqui, que tal? Vamos mexer aqui? Ah, não, senhor, aí não. Vamos levantar o tapete? Que tal? Vamos levantar o tapete, tirar aquela sujeira que tá lá, que você jogou lá e quis esquecer? Vamos? Então, no primeiro exemplo, vimos que a justiça do homem é imperfeita, lembra lá? Uma vez que a pessoa que cumpriu uma pena por assassinato se torna um ex-assassino. Todavia, para Deus, é como se ela nunca tivesse assassinado, pois a justiça de Deus em Cristo é perfeita, certo? Então, aquilo que o Senhor já te perdoou, já houve o processo de purificação, você não vai ser cobrado. Olha só, porque se você matou, a palavra de Deus fala, não mate mais. Lá com a mulher adúltera, quando o Senhor fala, se alguém não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ele vira para ela e fala assim, olha, ninguém te condenou e eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Você acha que ela foi e não cometeu mais nenhum pecado? Não. Ela cometeu, sim, porque ela é pessoa, foi pessoa como eu e você. Mas, daquilo que o Senhor estava ali, ele purificou ela naquele exato momento. Justificou ela e limpou o coração dela por aquele ato de adultério. Então, na mente do Senhor nosso Deus, ela não era mais o que? Adúltera. Vai e não comete mais pecado. Porque aquele pecado o Senhor já havia perdoado e limpado da ficha dela. Aquilo não seria mais cobrado dela. É igual o meu e o seu pecado. Eu sou pecadora, certo? E os pecados que eu já me arrependi, que eu já pedi perdão, que o Senhor já me limpou, isso ele não vai me cobrar. Ele vai me cobrar por aquilo que eu não fiz, por aquilo que ele me deixou para fazer e eu não fiz. Lembra lá dos talentos? Da parábola dos talentos? É sobre isso que o Senhor vai nos cobrar. Aquela palavra que você tinha que falar para tal pessoa e você não fez. Aquele copo de água que você tinha que dar para tal pessoa e você não fez. É sobre isso que o Senhor vai nos cobrar no dia do juízo lá. Mas
os pecados que o Senhor Jesus já nos purificou, já houve remissão de pecados, já houve perdão, já houve resgate. Glória a Deus, aleluia. Na velha aliança, os pecados eram cobertos. Em outras palavras, perdiam seu poder e ficavam sem efeito. Porém, era de forma temporária. Esta é a razão de todos os anos o sumo sacerdote fazer nova expiação pelo pecado, porque era algo temporário. Na nova aliança, glória a Deus, já não. A expiação do Senhor Jesus foi única, de uma vez, para sempre. E nós podemos ver isso em 1 Pedro e no livro de Hebreus. Vamos lá. 1 Pedro 3, 8. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Aleluia. E Hebreus 10, do 10 ao 13. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Porém, Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Glória a Deus. Então, a purificação trata com a consciência de pecado. Olha só que bacana. A palavra purificar em grego tem um sentido bem claro, certo? Significa tornar-se moralmente limpo ou livrar-se da culpa do pecado. Portanto, uma coisa é o pecado, outra é a mancha que o pecado produz. Uma coisa é o pecado, outra coisa é a consciência de pecado. Ambos tiram a paz, ambos tiram a nossa paz. Porque a gente comete o pecado e aí nós mesmos fica o quê? Ficamos nos condenando. Nós mesmos. Muitas das vezes, nós até chegamos a pedir perdão, mas nós não sentimos o perdão do Senhor. E aí fica aquela coisa, caramba, aí você se acha tão melhor que nem você perdoa-se a si mesmo. E aí fica aquela coisa, caramba, eu menti pro fulano. Por que será que eu menti pro fulano? Poxa, eu não deveria ter feito aquilo. Aí, em vez de você se arrepender e viver um novo do Senhor, e sentir a purificação do Senhor Jesus no seu coração, não, você fica o quê? Remoendo aquilo, remoendo, porque é isso que o inimigo faz. Ele fica o quê? Acusando a nossa mente. Porque ele sabe as coisas erradas que nós praticamos. Ele sabe. Ele não sabe aquilo que nós não praticamos. Aquilo que nós só pensamos. Isso ele não sabe. Mas aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fizemos e aquilo que nós declaramos, né, quando nós pedimos perdão para o Senhor. Então, ele sabe. E aí, o que acontece? Ele vem e fica naquela acusação. De propósito. Para que você não sinta a purificação do Senhor. Para que você não se sinta limpo, puro. Para que você não se sinta santo. Para que você não se sinta justo. Para anular o quê? A identidade que Cristo nos dá. É essa a intenção do inimigo. E é aí que a gente tem que se colocar diante do Senhor, sabendo que o Senhor já nos concedeu todas essas coisas. O sacrifício de Cristo não apenas perdoa os nossos pecados, mas remove definitivamente toda a mancha do pecado. Glória a Deus. Essa consciência de pecado anula o sacrifício do Calvário porque o torna ineficaz ou incompleto.
o texto aqui inicial lá que nós lemos, ele diz o que? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Não foi isso que nós lemos? Então, confessar é o ato e é a confissão, é a maneira de manter a sua consciência livre da condenação. Porque quando nós falamos assim, Pai, eu errei, eu fiz, eu menti, eu cometi imoralidade, eu, eu matei, eu roubei. Quando a gente assume a responsabilidade, isso foi o que eu estudei, né, ontem, no caso, quando nós assumimos a responsabilidade. O que aconteceu com Adão e Eva? Eva e Adão não assumiram a responsabilidade, a culpa do pecado que eles cometeram, que foi a desobediência. Eles jogaram um para o outro, certo? Eles jogaram um para o outro isso. Ah, a culpa foi dela, a culpa foi dele, a culpa foi da serpente. Mas eles não tiveram o quê? Eles não confessaram diante do Senhor. Olha, a culpa foi minha. Eu caí, eu errei. Então, quando nós fazemos isso, desculpa, nós assumimos a responsabilidade e essa consciência de pecado. E aí o inimigo, ele não tem mais poder sobre nós de ficar nos acusando, porque nós assumimos a responsabilidade dos nossos erros. Então, a confissão, ela é importantíssima, porque é a declaração que você está falando para o Senhor. Senhor, eu errei aqui, me perdoa. Me perdoa, Senhor. E aí vem o perdão e você sente aquele perdão dentro do seu coração. Você sente o Senhor te limpando, te purificando e você tendo aquele relacionamento novo com o Senhor, porque você se sente livre. Glória a Deus. Então, é a maneira de manter a sua consciência livre da condenação. Só confessamos porque cremos no amor perdoador do Pai. Quem confessa é porque crê. Se você confessa, não fique mais debaixo de condenação, não fique mais se ai, eu fiz, ai, não. Você é livre, glória a Deus. A mancha do pecado é essa consciência de pecado. Mas o sangue de Cristo foi poderoso para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. A injustiça é a consciência de pecado. A injustiça. Todas as vezes que você se lembra do seu pecado, lembre também que cometeu injustiça, né? Aquele tal negócio, poxa, eu menti para fulano. Eu não devia ter mentido para fulano. Ai, por que eu fiz isso? Ai, não é isso? Mas a partir do momento que você confessa, é porque você crê no perdão, no amor do Pai, no sacrifício completo do sangue. Glória a Deus. Desta forma, a paz toma conta de você e você sente. É libertador, irmãos, é libertador. Quando você toma essa consciência, você se purifica. Então, antes você só estava limpinho. Agora você se torna puro, certo? Tenha consciência não do pecado, mas consciência do perdão. Tá? A consciência do pecado não honra nem glorifica a Cristo, porque ele fica anulando o que Cristo fez por você. E é isso que o inimigo quer, anular o que Cristo fez por você. Já a consciência do perdão coloca debaixo do favor de Deus. Eu não merecia, mas o Senhor me perdoou. Aí o que? Você glorifica Cristo, você honra Cristo. A graça de Jesus superabunda no pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Isso é bíblico. Então, essa é a consciência do perdão. Nos faz aproximar de Deus e nos torna cheios de fé para desfrutarmos de uma comunhão plena e abençoada com o Pai. Glória a Deus. Sendo assim,
Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 22. Fiel e justo. A fidelidade é de Cristo e não nossa. Ele é fiel. Sua fidelidade é baseada em seu amor. A fidelidade de Deus implica que ele irá cumprir com suas promessas a sua aliança. Se ele diz que não se lembra mais do nosso pecado, é exatamente isso que ele faz. É exatamente isso. Se ele fala que ele não vai lembrar, é porque ele não vai lembrar. Ele teve amnésia? Não. É porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós achamos que é certo ou errado. Ele é poderoso. Então, você pode voltar a se relacionar com ele sem ressalvas e é aceito, porque Cristo foi aceito. Percebe que nos consideramos injustos ou manchados apenas porque não cremos que já somos perdoados e aceitos? Ele é justo e estamos nele. Nós fomos inseridos nessa justiça. Quando cremos que ele é fiel e justo, não precisamos olhar para nós ou para a nossa justiça, porque a nossa justiça é totalmente falha, mas apenas para ele e para a obra que ele fez por nós. Então, se crermos nisso, podemos tomar posse da purificação. Somos justos como ele é justo. É muita graça. Apenas tome pela fé e você encontrará descanso e paz com Deus. Glória a Deus. Então, aqui temos a confissão, nós vamos fazer. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Eu creio no amor do Pai e creio no sacrifício completo e perfeito de Cristo. Mesmo se eu pecar, ele é fiel, cumpre suas promessas e sua aliança. Cristo é justo, pois somente ele cumpriu toda a justiça de Deus. Por isso, ele pode perdoar todos os meus pecados e me dar a paz, uma consciência sem mácula. Obrigado, Senhor, pois creio na sua justiça. Hoje eu apenas não sou limpo, mas também puro diante do Senhor. Aleluia. Amém.